Shalom Haverim. Hoje nós teremos um shiur sobre um tema importantíssimo. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Pois este versículo trata de uma importantíssima profecia. E existe uma questão, um debate por trás deste pasuk, deste verso. Por quê? Porque as traduções cristãs traduzem este verso de uma maneira, mas as traduções judaicas, em regra, traduzem de uma forma totalmente diferente. E as pessoas me perguntam, quem está com a razão? As traduções cristãs ou as traduções judaicas? Então hoje nós vamos estudar esta divergência das traduções, depois nós iremos analisar o texto em hebraico do Tanar, vamos também analisar o texto em aramaico do Tanar Peshita e vamos ainda estudar o que diz o Talmud e o que diz a literatura rabínica. Então é um estudo multifacetado, pois nós vamos analisar este tema à luz de diversos ângulos distintos. Então vá pegando, por favor, a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12. Me interessa, que é o tema do estudo, o verso 10. Mas aqui eu vou ler a partir do verso 8, só para nós contextualizarmos um pouco. Eu estou lendo aqui uma edição Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Uma Bíblia cristã, depois nós vamos pegar uma Bíblia judaica. Então, Zacarias, capítulo 12, verso 8 diz: Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, a questão principal aqui, o texto, verso 10 diz: e olharão para mim a quem transpassaram. E daí, o que os cristãos dizem sobre este verso? Os cristãos falam o seguinte, que isto é uma profecia sobre o final dos tempos, e isso o judaísmo também diz que é uma profecia sobre os últimos dias. Então, alegam os cristãos o seguinte: nos últimos dias, os judeus olharão para mim a quem transpassaram, ou seja, os judeus olharão para o Mashiach, que foi transpassado nas mãos e nos pés. Quando ele foi executado no madeiro, furaram tanto as mãos quanto os pés. Então os judeus iriam olhar para o Mashiach, que foi transpassado, e eles iriam chorar pelo Mashiach. Ou seja, eles iriam se arrepender de terem executado, de terem assassinado Yeshua HaMashiach. Então os cristãos dizem, isto daqui é uma profecia messiânica, uma profecia que diz respeito ao Mashiach que foi transpassado, e o texto diz, olharão para mim a quem transpassaram. Os judeus olhariam para Yeshua no final dos tempos e iriam chorar, iriam se arrepender por terem assassinado Yeshua. Então, repetindo, o texto aqui diz, olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, de acordo com essa tradução Almeida, uma tradução cristã, apenas uma pessoa foi transpassada. Apenas uma. E os cristãos dizem, o Mashiach,
ou Cristo, como dizem os cristãos de um modo geral. Pois bem, agora, quando nós pegamos uma Bíblia judaica, pegamos aqui a Bíblia hebraica, editada pela Sefer, uma publicação da editora Sefer, essa Bíblia, ela já tem um texto no verso 10, Zacarias 12:10, o texto já é diferente. O texto aqui, em Zacarias capítulo 12, verso 10, o texto diz: e olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados. Então aqui não está dizendo que uma pessoa foi transpassada, está dizendo que várias pessoas foram transpassadas. Repito, o texto aqui diz: e olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados. Então vejam, a edição Ferreira de Almeida diz que uma pessoa apenas foi transpassada. E os cristãos dizem: quem foi transpassado foi o Mashiach, foi Cristo, porque os pés e as mãos dele foram transpassados quando ele foi executado no madeiro. Então, Ferreira de Almeida diz: uma pessoa só foi transpassada. E aqui diz que aqueles foram transpassados, ou seja, mais de uma pessoa teria sido transpassada. E as pessoas que usam essa Bíblia e os antimissionários alegam o seguinte, que o texto não teria nada a ver com o Mashiach. Os antimissionários, ou seja, judeus que não creem em Yeshua, eles dizem que esse texto não tem nada a ver com o Mashiach. Isso não teria nada a ver com a execução de Yeshua que foi transpassado no madeiro. Dizem eles que seriam vários judeus que foram transpassados, pois o texto aqui está no plural. Então a alegação deles é, o texto diz, daqueles que foram transpassados, ou seja, muitas pessoas foram transpassadas, vários judeus morreram aqui, então isso não teria nada a ver com o Mashiach. E daí as pessoas me perguntam, quem está com a razão? Qual a tradução está correta? Então, para nós analisarmos este tema e chegarmos à verdade, nós temos que pegar, nós temos que pegar a Bíblia hebraica, a Stuttgartensia, uma Bíblia que está totalmente em hebraico. Não existe nenhum, ela não está traduzida, o texto dela está totalmente em hebraico, sem nenhum tipo de tradução. Então nós vamos ler o que diz o texto em hebraico e depois nós vamos traduzir. Só que antes disso, eu apresento, então vejam, eu disse que o Ferreira de Almeida fala que uma pessoa foi transpassada. A Bíblia hebraica, uma Bíblia judaica, diz que várias pessoas foram transpassadas. Eu apresento ainda uma terceira Bíblia, a Bíblia judaica completa, traduzida pelo Dr. David Stern, que ele é um judeu de raiz, mas ele crê em Yeshua HaMashiach. Ele crê que Yeshua é o Mashiach, ele mora em Israel, e ele tem essa Bíblia e ele diz assim, e eles olharão para mim a quem transpassaram. Então a tradução dele, olharão para mim a quem transpassaram, então uma pessoa somente foi transpassada. Então aqui o Dr. David Stern, ele termina concordando com a tradução do Ferreira de Almeida e discordando da tradução da Bíblia hebraica da editora Sefer, porque ele diz, e olharão para mim a quem transpassaram, uma pessoa apenas foi transpassada por outros, ou várias pessoas transpassaram um homem somente. Bem, então, já que eu falei para vocês da Bíblia em hebraico Stuttgartensia, o texto está totalmente em hebraico, nós vamos abrir em Zacarias, capítulo 12, verso 10, para vermos o que o texto diz. Então,
o texto diz o seguinte: Veshafarti al Beit David ve'al Yoshev Yerushalayim ruach hen vetahanunim verribitu elai et asher dakaro. Tradução: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os que habitam em Jerusalém o Espírito de graça, né? Aqui está Ruach Ren, o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Então a tradução mais literal possível diz: olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, uma pessoa foi transpassada. Esta é uma tradução que eu fiz totalmente literal, lendo o texto em hebraico. Então, de acordo com o texto em hebraico, na tradução mais literal possível, várias pessoas transpassaram uma só. Uma pessoa foi transpassada. Bem, isto é o que diz o texto em hebraico. Agora, o que diz o texto em aramaico do Tanar Peshita, ou seja, o Antigo Testamento em aramaico? Esta versão também é uma versão totalmente em aramaico, não existe aqui uma tradução, não é? Vocês podem ver esta página e esta, não existe tradução. Aqui nós temos o Tanar Peshita, o Antigo Testamento em aramaico. E alguém pode me perguntar, se o Tanar, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, e eu li o texto em hebraico para vocês, por que eu vou usar aqui um texto em aramaico? Bem, eu vou usar esse texto em aramaico por uma razão. Porque o texto em hebraico, o texto massorético que eu li para vocês, é um texto da Idade Média. É um texto medieval. E o Tanar Peshita, essa versão que eu mostrei para vocês, ela existe desde o IV e do V século. Há uma divergência se é quarto ou quinto. Mas, ou seja, é uma versão mais antiga em, no mínimo, 500 anos. Então, vejam, o texto em hebraico é o texto original, porém, as cópias que nós temos hoje são cópias medievais. E o texto em aramaico é um texto mais antigo em pelo menos 500 anos. Então é um texto que vale a pena nós estudarmos para ver o que está escrito. Repito, não há tradução, eu vou ler aqui o texto em aramaico para vocês e nós vamos ver o que está escrito. Então vou procurar aqui Zacarias 12:10. O texto em aramaico diz: O Eshod hal deit David wal Amori dorishlem rucha deruchafá ad rachme anhurum lav bimen dadkar. Tradução: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os que habitam em Jerusalém o espírito de suavidade e de misericórdia, e olharão para mim a quem transpassaram. Então o texto aqui também está falando de uma pessoa que ela foi objeto, ela foi assassinada, ela foi transpassada. Várias pessoas executaram, assassinaram uma pessoa só que foi transpassada. E agora eu vou analisar com vocês o que diz o Talmud e o que diz a literatura rabínica sobre o texto de Zechariah de Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas já adiantando, nós veremos que o texto, de acordo com o judaísmo, o texto fala sim sobre o Mashiach,
o Mashiach, ele foi executado, ele foi transpassado. Então nós temos uma profecia messiânica nítida e cristalina em Zechariah, em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Se você tiver o Talmud em casa, você pode ir abrindo no Tratado de Sukkah 52a. Eu estou abrindo aqui para vocês Sukkah 52a. Eu vou ler também o texto original. Vou mostrar para vocês, eu até marquei em amarelo a parte mais importante, mas eu estou mostrando aqui na tela para vocês o texto original do Talmud Sukkah 52a, que vai discutir sobre qual é a verdadeira interpretação sobre Zacarias capítulo 12, verso 10. Mas antes de nós lermos o texto, é importante eu falar que aqui nesse capítulo do Talmud, Sukkah 52a, existe um debate. Por quê? Porque alguém morreu e estão fazendo um elogio fúnebre, estão fazendo um elogio ao morto. Se você já foi em algum funeral, em algum enterro na vida, é muito comum que as pessoas falem coisas boas sobre aquele que morreu. E aqui no Talmud acontece a mesma coisa. Alguém morreu e está havendo um elogio para o morto. E há um debate entre os rabinos sobre quem morreu. Quem é a pessoa que morreu e que está recebendo elogios? E nós veremos que, para o Rabino Dossa, quem teria morrido seria o Mashiach ben Yosef, seria o Mashiach que morreu. E para outros rabinos, quem morreu ali não seria uma pessoa. A morte seria num sentido alegórico, porque não seria a morte de uma pessoa, seria a morte de Yetzer Hará, a morte da inclinação para o mal. Por que a morte da inclinação para o mal? Porque o texto de Zacarias 12 é uma profecia sobre o fim dos tempos. E no fim dos tempos há o entendimento de que Yetzer Hará, de que a inclinação para o mal, ela vai desaparecer. E eu concordo com isso. No reino messiânico, no mundo vindouro, a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, vai desaparecer. Então, alguns rabinos aqui no Talmud sustentam que quem morreu, quem desapareceu foi a Yetzer Hará, foi a inclinação para o mal. Então, vejam o que diz o texto do Talmud. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Eu coloquei aqui com uma caneta hidrocor em amarelo para ressaltar o que eu vou ler. Mas se você tiver o texto aí do Talmud, você pode abrir também. Então o texto está dizendo: Pligeba Rabi Dossa verabanan. Então, houve uma divergência, uma discussão, uma discordância entre o Rabino Dossa e os outros rabinos. Had Amar al Mashiach ben Yosef. Que é o Rabino Dossa, ele diz que que o elogio é para o Mashiach ben Yosef, que teria morrido. Desculpem, o texto eu esqueci de pular, eu omiti o verbo morreu. Então está aqui, Had Amar al Mashiach ben Yosef sheneherag. Então, diz que é sobre o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, que morreu. E aqui diz, Vehad Amar al Yetzer Hará sheneherag. Ou seja, os outros rabinos dizem que é sobre Yetzer Hará que morreu. Então é aquilo que eu disse. O enterro, estão elogiando o morto. Que é o Rabino Dossa, fala que quem morreu foi o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José. E os outros estão dizendo que quem morreu foi a Yetzer Hará. E aí prossegue o Talmud dizendo o seguinte: Bishlama leman
de amar al Mashiach ben Yosef sheneherag. Ha'inu dirtiv verribitu elai et asher dakaro. E prossegue dizendo, o entendimento que diz que é o Mashiach ben Yosef que morreu, isto está escrito, e olharão para mim a quem transpassaram. Então, repito, o texto aqui diz que o entendimento do qual é o Mashiach ben Yosef que morreu, isto deriva, isto decorre do que está escrito. Aí eles citam Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem transpassaram. Então aqui o texto, repito, Verad Amar, cadê? Bishlama leman de amar al Mashiach ben Yosef sheneherag. Ou seja, é o Mashiach ben Yosef que morreu. E isto é porque está escrito, Verribitu elai et asher dakaro. E olharão para mim a quem transpassaram. Então o Talmud diz que é Mashiach ben Yosef. É o Mashiach quem morreu. É o Mashiach quem foi transpassado. Vejam, Haverim, essa questão de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, isto é uma invenção dos rabinos. Eles dizem que existem dois rabinos, dois messias, Shnei Meshrim, dois messias. Um que é o Mashiach ben Yosef e o outro que é o Mashiach ben David. Mas nós sabemos que, à luz das Escrituras, não são dois messias, é apenas um messias só. Então não são dois, é um messias só. Então aqui quando o texto fala em Mashiach ben Yosef, eu interpreto como sendo Mashiach. Mashiach ben Yosef é Mashiach. Então é o Mashiach quem morreu. E um outro erro que eles cometem aqui, eu nem vou adentrar muito, mas eles dizem que Mashiach ben Yosef morreu na guerra de Gog e Magog. E nós sabemos que, na verdade, o Mashiach, Yeshua, ele morreu, mas não foi na guerra de Gog e Magog. Ele morreu no madeiro. Mas o importante aqui, neste texto do Talmud, Sukkah 52a, é que o texto admite que, de acordo com a Guemará, Zacarias 12:10 é um texto sobre a morte de quem? É um texto sobre a morte do Mashiach. É o Mashiach quem morreu. É o Mashiach quem foi transpassado. E vejam, isto é atestado por várias e várias outras fontes rabínicas. Por exemplo, eu mostro para vocês aqui Mikraot Gedolot, que é uma obra fundamental do judaísmo, também conhecida como a segunda Bíblia rabínica, porque isto aqui nós temos o texto em hebraico das Escrituras e nós temos o comentário dos sábios de Israel. Então há o comentário de vários rabinos. E aqui em Mikraot Gedolot, ao comentar Zacarias 12:10, está escrito: e os nossos sábios expõem isto no Tratado de Sukkah 52, como se referindo ao Mashiach, filho de José, que foi assassinado. Então, Tratado de Sukkah 52a fala que Zacarias 12:10 é uma profecia messiânica, é uma profecia sobre o Mashiach que foi assassinado. E aqui eu estou mostrando para vocês uma obra judaica. Isso daqui não é obra cristã. Mikraot Gedolot é uma obra rabínica, feita por rabinos, e os rabinos aqui atestam que, de acordo com os sábios, quem foi assassinado em Zacarias 12:10 é o Mashiach, filho de José. Por isso que está escrito: olharão para mim a quem transpassaram. Cito ainda um outro livro, Treasar, que é publicado pela editora Art Scroll,
que é uma editora de judeus ultra-ortodoxos. Uma editora ultra-ortodoxa. Eles não são ortodoxos, eles são muito mais do que ortodoxos. Ou seja, isso daqui é judaísmo puro. E nesse livro, quando eles vão comentar Zacarias capítulo 12, verso 10, está escrito na página 289. De acordo com os sábios do Talmud, Sukkah 52a, as palavras olharão aquele a quem foi transpassado se refere ao Mashiach, filho de José, Mashiach ben Yosef, que está destinado a ser assassinado nesta batalha. Então aqui mais uma obra judaica atestando que Zacarias 12:10 fala sobre o Mashiach que foi transpassado e por isso que olharão para ele que foi executado. Mas além dessas obras, eu fiz uma coletânea de várias outras fontes rabínicas comentando Zacarias capítulo 12, verso 10. Cito o rabino Avraham ibn Ezra, conhecido também como Ibn Ezra em espanhol. Ele diz, ao comentar Zacarias 12:10, que o texto fala sobre o Mashiach que foi perfurado. Diz ele: todas as nações olharão para mim, para ver o que eu farei àqueles que transpassaram o Mashiach ben Yosef. Então está dizendo que o Mashiach, ele foi transpassado, ele foi perfurado. Zacarias 12:10 é uma profecia sobre o Mashiach, que é assassinado, ele é morto. Mas ele é morto como? Ele é morto degolado? Ele é morto envenenado? Ele foi atropelado? Não, ele foi transpassado, ele foi perfurado. Perfuraram as mãos e os pés do Mashiach. Cito ainda o comentarista Rashi. Rashi ele tem uma interpretação diferente sobre Zacarias 12:10. Porém, mesmo a interpretação dele sendo diferente, ele admite, ele confessa de que, de acordo com o Talmud, em Sukkah 52a, Zacarias 12:10 se refere ao Mashiach que foi transpassado, ao Mashiach que foi assassinado. Cito ainda o rabino Abravanel. Vejam só o que diz o rabino Abravanel. Ele diz sobre Zacarias 12:10. É mais correto interpretar esta passagem do Mashiach ben Yosef, como nossos rabinos de abençoada memória têm interpretado no Tratado de Sukkah. Então aqui ele diz que isso é sobre Mashiach. E ele diz: pois ele, o Mashiach, será um homem de valor poderoso. E ele, o Mashiach, deverá, em primeiro lugar, ser capitão do exército do Senhor naquela guerra. Mas nessa guerra, ele deve morrer. Então aqui o rabino Abravanel está dizendo que o Mashiach vai morrer. Ele será transpassado. O único erro do rabino Abravanel é que nós sabemos que o Mashiach não morreu na guerra. Yeshua não morreu na guerra. Então, nisto eu discordo de Abravanel. Yeshua não morreu na guerra. Isso não. Mas eu concordo com o rabino Abravanel no sentido de que Zacarias 12:10 se refere, sim, ao Mashiach que é morto. É morto como? Degolado? Envenenado? Não! Transpassaram o Mashiach. E nós sabemos que de acordo com o Salmo 22, verso 17, nas versões judaicas, e verso 16, nas versões cristãs, está escrito que perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Eu já fiz um vídeo sobre o Salmo 22, 17 ou 16 nas versões cristãs.
Depois eu posso colocar o link desse vídeo, porque as Bíblias judaicas adulteraram a tradução. A tradução correta é: perfuraram os meus pés e as minhas mãos. E eles tiraram isso, porque isso é uma profecia sobre o Mashiach, cujas mãos e os pés foram perfurados, uma profecia claríssima sobre a morte do nosso Mashiach. Aí vieram as traduções judaicas e adulteraram o texto. Eu fiz um vídeo de 1 hora só sobre isso. Eles mudaram o texto e aí, em vez de perfuraram as minhas mãos e os meus pés, eles dizem: como leão rodearam os meus pés e as minhas mãos, ou como leão os meus pés e as minhas mãos. Uma tradução totalmente errada, totalmente sem sentido. E daí eles se baseiam no texto massorético, mas nesse vídeo eu mostrei que existem outros manuscritos em hebraico dizendo outra coisa. A Septuaginta também fala: perfuraram meus pés e minhas mãos. Peshitta Tanar também diz isso. E os manuscritos do Mar Morto, mais precisamente na Hal Hever, que tecnicamente é no deserto de Yehudá, da Judéia, também, que é um manuscrito do primeiro século, ou seja, muito mais antigo o manuscrito do que os textos massoréticos. Esse manuscrito fala: perfuraram os meus pés e as minhas mãos, uma profecia sobre Mashiach, que teria os seus pés e as suas mãos perfurados. Então vejam, temos essa profecia irrefutável de que o Mashiach teria as mãos e os pés perfurados. No livro The Targum of the Minor Prophets, este livro traz o Targum, e ele traz também uma questão, traz um comentário sobre o Codex Rechlinianus, que é um códice sobre o Targum. E no Targum há uma nota marginal, ou seja, um comentário de rodapé no manuscrito feito pelo escriba. Então o escriba do Targum, nesse códex, ele fez comentários marginais, uma espécie de comentário de nota de rodapé sobre Zacarias, capítulo 12, verso 10. E olha só o que o escriba judeu escreveu sobre Zacarias 12:10. Ele disse o seguinte: e farei repousar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de profecia e de verdadeira oração. E depois o Mashiach, filho de Efraim, sairá para pelejar contra Gog, e Gog o matará diante da porta de Jerusalém. E eles olharão para mim e me perguntarão por que as nações transpassaram o Mashiach, filho de Efraim. Então vejam, as nações perguntarão por que transpassaram o Mashiach, filho de Efraim. Então o escriba judeu, nesse códex do Targum, ele faz esse comentário dizendo que o Mashiach, ele seria morto. Ou seja, Zacarias 12:10, ele comenta: é uma profecia, sim, sobre o Mashiach. Prosseguindo, na obra judaica também, eu só cito obras judaicas, que meu background é judaico. Na obra Metsudat David, está escrito que as pessoas irão pedir um tribunal para julgar sobre o que fizeram com o Mashiach. Então, Metsudat David está dizendo o seguinte: mataram o Mashiach. Então as pessoas vão pedir um tribunal para julgar aqueles que mataram. E diz que mataram o Mashiach como? Está escrito: transpassaram o Mashiach ben Yosef. Isso citando Zacarias 12:10. Então Metsudat David, que é uma obra judaica fundamental, também atesta com absoluta clareza que Zacarias 12:10 é sim uma profecia sobre o Mashiach. E eu cito também o rabino do século XVI, Moshe Alshir. Moshe Alshir, ele tem
citações, estudos fantásticos. As pessoas têm que ler mais sobre esse rabino. E esse rabino do século XVI, vejam só o que ele vai falar sobre Zacarias capítulo 12, verso 10. Eu vou fazer ainda uma terceira coisa, isto é, que eles deverão olhar para mim, pois eles levantarão os seus olhos a mim em arrependimento perfeito. Quando eles veem aquele a quem transpassaram, isto é, Mashiach ben Yosef, porque os nossos rabinos de abençoada memória disseram que ele vai tomar sobre si toda a culpa de Israel. Olha só, está dizendo que o Mashiach, ele foi transpassado e o Mashiach vai tomar sobre si toda a culpa de Israel. Isso aí é uma clara alusão a Yeshayahu Nun Gimel, a Isaías 53. E ele prossegue: e deve então o Mashiach ser morto para fazer uma expiação. Ele está dizendo que o Mashiach vai morrer para fazer capará, para fazer expiação, de tal modo que isto seja considerado como se Israel o tivesse transpassado, porque foi por causa do pecado deles, de Israel, que ele morreu. Olha só, por causa dos pecados de Israel, o Mashiach morreu. E, portanto, a fim de que isto possa ser reconhecido para eles como uma expiação perfeita, eles vão se arrepender e olharão para o único bendito, dizendo que não há ninguém além dele que possa perdoar aqueles que pranteiam por conta daquele que morreu pelos seus pecados. Vão chorar, vão prantear e vão se arrepender por causa daquele que morreu pelos nossos pecados. Aqui está seus pecados, os pecados de Israel. E daí ele conclui dizendo: isto é o significado de e eles olharão para mim. Então vejam, aqui o Rabino Moshe Alshir, ele fala expressamente, com toda a clareza, que o Mashiach, ele vai ser transpassado. Não é uma morte qualquer. Ele não é morto envenenado ou com um tiro de uma flecha. Ele é transpassado. Nós sabemos que pelo Salmo 22, os pés e as mãos foram transpassados. O Mashiach morre transpassado. Ele diz aqui que o Mashiach vai morrer por conta dos pecados de Israel. E o Rabino Moshe Alshir conclui dizendo que o Mashiach morre para fazer uma expiação perfeita pelos pecados de Israel. E depois ele diz ainda que Israel irá se arrepender de ter matado o Mashiach. Israel vai se arrepender. Vejam, no fim dos tempos, Israel vai reconhecer sim que Yeshua é o Mashiach. E é por isso que cada vez mais judeus estão reconhecendo e confessando que Yeshua é o Mashiach. Em Israel, toda semana, vários judeus passam a crer em Yeshua. Isso é um fenômeno tão forte que os rabinos que não creem em Yeshua, eles estão desesperados, porque eles sabem que a cada semana mais e mais judeus passam a crer em Yeshua. Não fiquem preocupados, porque aqui no Brasil é diferente de Israel. Aqui no Brasil algumas pessoas estão negando Yeshua, mas são pessoas que não são judeus. Ah, o Rosh tal, ele negou Yeshua, não tem problema. Aqui no Brasil, esse Juroshim, não é um só não, vários líderes que estão negando, todos eles são ex-pastores evangélicos. São ex-pastores evangélicos que deixaram a barba crescer, colocaram uma quipá na cabeça, colocaram uma blusa branca e um paletó preto e se dizem judeus, mas eles são pastores, ex-pastores evangélicos que hoje estão negando Yeshua. Agora, um judeu de raiz, um judeu que mora em Israel, que fala hebraico, que conhece as escrituras,
quando ele aceita Yeshua, eu não vi ninguém negar Yeshua. Estou falando judeu de raiz, não é ex-evangélico não. Repito, aqui no Brasil, quem está negando Yeshua não são judeus de raiz. São todos eles ex-pastores evangélicos. Em Israel, eu estudei em Israel, gente. Eu estudei em Israel, eu já vi com os meus próprios olhos os judeus que creem em Yeshua lá, eles são firmes, eles não negam Mashiach, eles não trocam o rei de Israel por um prato de lentilhas. E por quê? Porque para um judeu que nasce no meio da ortodoxia judaica, um judeu, por exemplo, nascido e criado em Bnei Brak, que é um centro do judaísmo, dos Haredim, dos judeus ultra-ortodoxos, um judeu lá, ele cresceu aprendendo tudo contra Yeshua. Ele aprendeu sempre ouvindo coisas contrárias a Yeshua. Ele só chega a crer em Yeshua como? Se foi feita uma lavagem cerebral nele para negar Yeshua. Ele crê em Yeshua por conta do sobrenatural do Eterno. O Eterno revela de forma sobrenatural que Yeshua é o Mashiach. Todos os testemunhos de judeus que aceitaram Yeshua, 99% o aceitaram de uma forma sobrenatural. É o Eterno que tira as escamas dos olhos dos judeus. Existe um atual rabino que crê em Yeshua, que eu li o testemunho dele. Ele falou, poxa, o Eterno nunca tinha falado nada comigo. Eu era rabino, o Eterno nunca falou comigo. Uma vez o Eterno disse, Yeshua é o Mashiach, abra as Escrituras. Ele abriu as Escrituras, o Eterno levou ele a um texto e as escamas caíram dos olhos desse judeu ortodoxo que passou a crer que Yeshua é o Mashiach de Israel. Então os judeus ortodoxos, eles foram nascidos e criados negando Yeshua. Quando as escamas caem dos seus olhos, tal como Shaul, tal como Paulo na estrada de Damasco, quando eles têm um encontro genuíno com o Eterno, quando eles têm um encontro sobrenatural, eles não negam Yeshua. Eles não negam, eles são firmes. Dos que eu conheço, eu não conheci nenhum que deu para trás. Eu, particularmente, não conheço nenhum que deu para trás. Agora, aqui no Brasil, desculpem minha sinceridade, mas eu vou falar o português claro. Aqui no Brasil é uma palhaçada. Essas pessoas que estão negando Yeshua, eles têm todo o direito de negar, mas não adianta o camarada vir com kippá, com barba. Eu sei que eles são ex-pastores evangélicos. Eu não estou falando de uma pessoa, não. Estou falando de vários. Então, eu nem me preocupo com eles, porque eles não são judeus coisa nenhuma. O fato de alguém deixar a barba crescer e se fantasiar, isso não muda a natureza de ninguém. O Eterno sabe quem são os seus. Isso que é importante, não é? Vejam, esse vídeo aqui eu estou de talita e de kippá, mas tem muito vídeo meu que eu estou sem talita e sem kippá. Você pode ver vários vídeos que eu estou sem nada judaico. Por quê? Porque eu não me garanto em roupa, em alegorias e adereços. Não! Eu me garanto no meu relacionamento com o Eterno. É isso que me dá autoridade espiritual. É isto que não faz me negar. Eu não nego Yeshua. Por quê? Porque eu tive encontro sobrenatural com o Eterno. Eu não aprendi Yeshua no blá blá blá. Eu aprendi quem é o Mashiach. Gente, um dia eu posso dar o meu testemunho. Mas no passado eu ria de Yeshua, eu escarnecia. Não tem aquela música do Roberto Carlos? Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu cantava essa música em tom de deboche. Às vezes eu tomava banho no chuveiro cantando essa música, escarnecendo, pisando em Jesus, em Yeshua. Eu não fui criado crendo, não. Eu não nasci crente, não, gente. Eu debochava. Para mim, Yeshua era um resto. Só que daí, quando o Eterno se revelou a mim de maneira sobrenatural,
quando a Shekhinah repousa sobre você, quando o Eterno te chama, tal como ele chamou Moshe Rabbeinu na sarça ardente, quando você tem aquele encontro, você não nega Yeshua. Você não nega Yeshua. Moshe Rabbeinu, Moisés, ele podia negar o Eterno? É claro que não. Por quê? Porque ele teve encontro sobrenatural com o Eterno. Moisés, ele podia negar que o Mar Vermelho se abriu? Não. Por quê? Porque ele viu o Mar Vermelho se abrir. Eu posso negar Mashiach? Não. Por quê? Porque eu ando com o Mashiach, eu tenho experiências com o Eterno, eu tenho experiências sobrenaturais com o Mashiach. Eu já vi um vídeo na internet, judaísmo ortodoxo, a pessoa manifestou demônio, os rabinos tentaram expulsar demônio, conseguiram expulsar demônio dentro de uma sinagoga ortodoxa, não conseguiram, o demônio ficou lá fazendo a festa. Por quê? Falta autoridade espiritual. Agora, eu já estive em uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, uma mulher pediu para eu ir lá fazer uma oração, eu fui, lá manifestou demônio, por incrível que pareça, manifestou demônio em uma evangélica. Era uma evangélica lá que manifestou demônio. E daí tinha uns evangélicos lá que começaram a gritar para expulsar os shedim, os demônios. Ficou aqueles evangélicos pentecostais, eles gritam, ficou aquela confusão toda. O demônio, o shedim, ficou irado, pegou um copo, quebrou. Agora, quando Baruch Hashem, isso não é mérito meu não, isso é do Eterno. Quando eu botei a mão na cabeça daquela mulher endemoniada e invoquei o nome do Mashiach, o demônio ficou mudo. O demônio perdeu a voz, ficou mudo. Por quê? Eu não tenho nada, mas quem tem autoridade é Mashiach. E a autoridade, eu não invoquei em nome de Tzadok Ben Derer. Seja expulso em nome de Tzadok. Eu invoquei meu nome para expulsar? É claro que não. Eu invoquei o nome do Mashiach. Quando você invoca o nome do Mashiach, as coisas acontecem. E na sinagoga ortodoxa eu vi um vídeo lá em Israel que os demônios fez a festa e ninguém expulsou. Temos que ter experiências sobrenaturais com o Eterno. E isso que eu falo, Raverim. O vídeo eu vou acabar daqui a pouco, mas uma coisa, judaísmo, hoje em dia as pessoas estudam judaísmo, mas vejam, todos os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac, Jacó, Moshe, Moisés, todos os profetas de Israel, todos os profetas do povo de Israel, eles conheceram o Eterno por meio de experiências sobrenaturais. Eliahu Hanavi, Elias, ele não conheceu o Eterno só de estudar, não. Ele teve experiências sobrenaturais. Elisha, Eliseu, ele teve experiências. Não fique bitolado estudando. Tem gente que estuda, desculpe-me a franqueza, tem gente que quanto mais estuda, mais burro fica. Tá sim, aí depois nega Yeshua. Repito, tem gente que quanto mais estuda, mais burro fica. Mas vejam só, você tem que estudar com discernimento espiritual. Vejam, eu não uso a minha mente para servir ao Eterno. Repito, eu não uso a minha mente para servir o Eterno. Eu deixo que o Eterno use a minha mente para servi-lo. Há uma diferença muito grande. Que você se coloque na disposição do Eterno, que você receba revelações do Mashiach na tua vida e que você continue firme. Não venda a tua alma por um prato de lentilhas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.